Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês de um assunto que vocês adoram, que é tentante. Vou falar sobre como está os meus ciclos, como que tá minha vida de tentante, a minha saúde e novas descobertas. Então, vamos lá. Bom, gente, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre os meus ciclos ultimamente. Eu não tenho nada de específico pra contar porque eu não estou tentando engravidar direito. Tipo assim, eu não tô namorando os dias certos, eu não tô contando os dias, principalmente porque a minha menstruação, ela tá atrasando todo mês, porque o mês passado o meu ciclo teve 40 dias, hoje eu já tô no 32º dia do ciclo e nada. E como eu não fiz controle de ovulação, eu não sei se eu ovulei. E como eu tô tomando a sertralina, ele é antidepressivo, eu acredito que isso tenha, né, bagunçado o meu ciclo, tanto que eu tô fazendo o desmame da sertralina agora. Então, assim, eu pensei, vamos focar uma coisa de cada vez. Eu vou, então, fazer esse desmame e depois eu vejo qual é que é, né? Aí eu vou ver se talvez no próximo ciclo eu faça um controle de ovulação, só pra confirmar se eu não tô ovulando mesmo, ou se de repente eu tô ovulando tarde e tal. Enfim. Bom, então meus ciclos estão assim, gente, não tem muita coisa pra relatar sobre isso. E também eu tô num momento que não sei se seria legal engravidar agora. Eu tô numa fase de mudança na minha vida de várias coisas, assim, tal, de casa, que logo eu vou contar pra vocês aqui no canal melhor. Vou fazer um vídeo só disso e vai ter umas partezinhas interessantes. E então tá meio bagunçado tudo, então talvez seria meio confuso vir o bebê agora. Mas se vier, tá valendo, né? Enfim, mas digamos que eu não tô tão focada nisso, assim, eu tô focada em me cuidar, lógico, eu tô tomando os medicamentos que eu sempre tomo, e ok. E agora eu tenho um novo diagnóstico. Bom, muitas de vocês vão falar assim, eu sempre falei isso, Nádia. Pois é, gente, eu tenho trombofilia mesmo. Eu vou explicar pra vocês por que eu não sabia disso antes, por que eu sei agora, como que aconteceu tudo e tal. Sem a gente colocar, assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e acontecem as coisas conforme Deus planeja, eu acredito muito nisso. Então, assim, pra mim foi o momento certo porque foi o que Deus determinou. Porque se Deus quer que você descubra alguma coisa, Ele faz você descobrir. Não é porque você não foi atrás, ou porque, sabe, porque eu fui atrás. Bom, quando eu tive a última perda, eu fiz um baile de investigações e tem até vídeos aqui no YouTube, vlogs das investigações e tal. E eu fiz vários exames de trombofilia. Acontece que depois eu descobri que eu não fiz todos os exames de trombofilia. Bom, tô aqui falando trombofilia, 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 e você que tá me assistindo aí não sabe o que é trombofilia, né? Muitas de vocês sabem o que é, então eu vou explicar de forma bem simplificada para as pessoas que não sabem entenderem, você que sabe, já sabe o que é, então não precisa explicar, né? A trombofilia é uma doença que ela pode ser hereditária, ela pode ser genética, né? A pessoa pode herdar, que ela nascer com aquilo, ou ela pode ser adquirida, tá? Então, dentre essas trombofilias, o que acontece? O que acontece com uma pessoa que tem trombofilia? Bom, ela tem uma possibilidade grande, né? Isso depende muito do fator, porque existem vários fatores de trombofilia que eu já explico pra vocês. Dependendo do fator que a pessoa tem e o tamanho da alteração que ela tem riscos baixos, médios e altos e altíssimos de ter trombose, ter um AVC, várias coisas podem acontecer nisso, fora os fatores agravantes durante a gestação, tá? E o que acontece durante a gestação? Podem acontecer todas essas coisas e aborto, inclusive. Aí eu vou explicar também por quê. Bom, se a pessoa tem uma trombofilia, o que acontece? Ela não tem um risco trombótico alto, que nem eu falei? O que é trombose? São trombos de sangue, tipo sangues coagulados, coágulos de sangue. Então o sangue que é coagulado da mulher que tem trombofilia, que ele já é mais coagulado do que o normal, digamos assim, eu tenho trombofilia, fulana não tem. O meu sangue é mais coagulado que o dela, basicamente isso. Quando a mulher tá grávida, o sangue dela coagula mais. Então o que acontece? A pessoa tem trombofilia, meu Deus, coagula pra caramba, entendeu? Tipo isso. Aí o que acontece? Por isso que às vezes tem perdas tardias, porque seca o cordão umbilical, porque o cordão umbilical tá ali sempre circulando sangue, e da pessoa que tem trombofilia ele pode secar. Ela pode dar tipo trombos, que a gente chama, dar trombose na placenta, no saco gestacional. E a mulher também pode ter problemas que afetam a saúde dela, pode ter uma trombose, um AVC durante a gestação.
Então, é uma doença perigosíssima, é uma doença muito séria e que ela tem que ser levada a sério. Que daí isso aí é um outro ponto que eu vou entrar também nesse vídeo. Primeiro eu vou falar pra vocês as trombofilias que eu tenho, como que eu descobri, como que eu não descobri antes, enfim. As duas trombofilias que eu tenho são, né? Ah, e outra coisa, a pessoa pode ter um fator de trombofilia, ela pode 2, 3, tem pessoas que têm 5 fatores de trombofilia e é um Deus nos acuda. Um dos fatores que eu tenho de trombofilia é a antitrombina 3. Ela, se você pesquisar na internet, você vai ver. A antitrombina 3 é uma trombofilia que ela tem um altíssimo risco de trombose. Então, ela é uma trombofilia mais grave do que algumas outras, mas tem outras que são mais graves que ela e assim vai, entendeu? Então, os valores de referência é o seguinte, 83% a 128%. A minha deu 68%. Essa daqui, eu já tinha feito esse exame uma vez e não tinha dado nada. Por quê? Na época, conforme os estudos, as referências dos laboratórios eram de 75% a não sei quantos por cento. E a minha deu 77%. Então, ela estava dentro do padrão. Já tem uma outra trombofilia que eu tenho, que é a proteína S funcional. É que assim, gente, eu não vou me aprofundar muito, mas só para vocês entenderem... Bom, vou falar como que tá a minha proteína, depois eu explico. A minha proteína S funcional, os valores de referência é 63,5% a 149%. A minha tá menos inferior a 10%, então ela tá baixíssima. Bom, o que acontece? Dentre outras trombofilias que existem, mas se eu for explicar mais ou menos sobre a minha trombofilia, é mais ou menos assim. A gente tem tipo uma cascata de coagulação no corpo, né? Tipo como se fosse uma raiz de árvore, uma coisa assim, que é uma reação em cadeia, vamos dizer assim. A antitrombina 3, ela é vamos dizer assim, ela é um topo de uma cascata, tá? Ela é o topo de uma cascata. Então, ou a coagulação ela segue pela proteína C ou pela proteína S, por exemplo. Aí debaixo da proteína C tem fator de coagulação tal, que tem uns números lá. E na proteína e aqui na proteína S tem o fator de coagulação 8, por exemplo. Então, o meu problema tá nessa cascata desse lado, que é da proteína S. A minha proteína C e os outros fatores estão todos beleza. A minha proteína, ela já começa ali, já tá cagada, vamos colocar assim, tá cagada lá na antitrombina 3. Aí ela já caga a proteína S, que daí caga também o fator 8 de coagulação. O meu fator 8 deu baixo. E normalmente trombofilia é quando ele dá alto, mas a minha proteína S ela tá super baixa. Bom, qual que é o tratamento para quem tem trombofilia? Em geral, são usar anticoagulantes, né? Antes da gestação e durante a gestação. O ideal seria, por exemplo, eu tomar injeções de anticoagulante enquanto eu tô tentando mesmo, mas não há santo que aguente, por quê? Uma injeção de anticoagulante hoje custa R$38, R$40 cada uma. Por eu ter esses exames aqui comprovando a minha trombofilia, no caso de uma gravidez, eu tenho direito a ter essas injeções pelo SUS, graças a Deus, aleluia. Só que durante as tentativas não. Então a gente usa outras medicações paliativas que são anticoagulantes em comprimido, né? Então eu vou explicar pra vocês meio que através de que médico, como que foi pra eu descobrir isso. Eu não muito inconformada com as respostas que eu tinha, eu resolvi, e encafifada também com a questão da trombofilia, eu resolvi procurar outros médicos, assim, procurar um médico que entendesse de trombofilia, que fosse mais especialista. Não conhecia nenhum. Aí tem um médico de risco aqui em Maringá, que todo mundo fala dele. Ah, ele é maravilhoso, ele é bom, não sei o que, não sei o que. E eu já não gosto das condutas dele em tudo que ele faz e que algumas meninas contam pra mim que são feitos nos tratamentos delas. Mas eu falei assim, gente, eu vou lá só pra calar a boca de todo mundo. Tipo assim, sabe? Fui lá, de fato eu não gostei dele mesmo, ele é arrogante, ele não conversa, ele acha que sabe tudo, ele tira sarro da nossa cara. E também, mas ao mesmo tempo na consulta com ele, com o tempo ele foi sentindo que eu não sou tão idiota assim, que alguma coisa eu sei. E ele foi ficando pianinho, porque ele tava querendo até fazer outra videolaparoscopia em mim. Oi? Eu acabei de fazer uma vídeo, né? Tipo, lógico, assim ele ganha mais dinheiro, né? É que ele não podia enfiar uma fertilização em mim, né? Porque eu engravido. Então, ele nem ia poder falar assim, não, assim, então vamos fazer uma fertilização pra você engravidar. Não que não seja interessante pra mim fazer uma fertilização com o meu quadro, mas entenderam, né? Bom, mas de qualquer forma, ele me encaminhou para um angiologista. Quais são os médicos que diagnosticam a trombofilia? Em geral, são hematologistas, reumatologistas,
E alguns angiologistas ou cardiologistas, eles também fazem o diagnóstico. Só que assim, não é qualquer hematologista, não é qualquer reumatologista, tem que ser uma pessoa que saiba da trombofilia, porque a trombofilia é, entre aspas, uma doença nova, uma doença que as pessoas estão conhecendo agora, e inclusive os médicos. E esse que é um grande problema, entendeu? Então tem muito médico que acha que entende trombofilia, só que não entende trombofilia. Ou tem uns que não entende trombofilia, faz de conta que entende trombofilia. Então eu preciso de um médico que entenda de trombofilia. Bom, fui nesse angiologista, ele fez os exames, foi diagnosticado que eu tenho trombofilia. Nisso eu já tinha lido horrores e já tinha visto as condutas que se usa por aí, tudo que se faz e tal. Ele simplesmente me deu uma explicação bem pobre, sabe? Sem muitos detalhes do que vai acontecer quando eu ficar grávida, o que eu tenho que fazer antes de engravidar, e eu já não gostei. Bom, enfim, daí o que aconteceu? Vai a Nádia caçar médico, né? Eu já cansada, não sabia mais o que fazer, eu procurei se tinha algum grupo de trombofilia aqui em Maringá na internet, no Facebook. Tinha. Entrei no grupo, dei um alô lá, pedi a indicação de médico, nunca ninguém me respondeu. Primeiro que eu demorei acho que 20 dias pra ser aceita, né? Então acho que é um grupo assim que o pessoal não mexe muito, entendeu? Nunca ninguém me respondeu e tal. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Porque assim, eu não conheço ninguém que tem trombofilia aqui, assim, quase ninguém. E as pessoas que eu conheço iam com esse médico que eu não gosto. Aí eu falei assim, bom, tem um grupo aqui em Maringá que chama Serviços Maternos. É um grupo maravilhoso de mães que você posta de tudo lá, as pessoas postam vendendo coisas, desapegando de coisas, informações de médicos, de várias coisas, e coisas pra mães, coisas pra filhos, coisas pra mulheres e tal. Eu falei, não é possível, cara, o grupo tem não sei quantos mil membros, Maringá inteiro tá lá. Eu falei assim, não é possível que não tenha alguém que tem trombofilia lá. Aí eu peguei e postei, olha, alguém conhece alguém que já foi gestante ou está gestante, conhece algum médico de trombofilia e tal, não. Várias pessoas me responderam, inclusive várias pessoas me indicaram aquele médico que eu detesto. E uma pessoa em especial, a Suzana, beijo Su, ela colocou lá, falou assim, olha, eu tenho um grupo de trombofilia no WhatsApp, né, e se você quiser alguma ajuda, alguma dica, me chama. Inbox, chamei ela inbox, a gente se adicionou e ela me indicou um médico que chama Dr. Amarildo José Ramalho, aqui em Maringá. Ele é ginecologista, ele foi infertileuta e ele entende pra caramba de trombofilia. Então muitas mães, tanto que no dia que eu cheguei no consultório dele, eu era a 6ª mulher com trombofilia que ele estava atendendo, entre mães, tentantes e tal. Bom, como que foi com esse médico? Não vou contar os detalhes porque a nossa consulta demorou 1h30, isso aí já é um fator que eu adorei. Ele me respondeu tudo em detalhes, eu não tive vergonha de perguntar as coisas mais absurdas e de questionar-se das coisas, que às vezes ele falava assim, porque isso é assim, assim. Eu falo, mas por que isso é assim, assim? Eu li que era assim. Não, é que você leu que tal coisa. Então ele explicava, sabe? Ele sabia que a gente vem com sede de informação e veio com várias informações que muitas vezes estão certas, muitas vezes não. E a conduta pra mim vai ser a seguinte, normalmente, dependendo da trombofilia, a trombofilia ela é tratada antes mesmo da gestação. Ela tem que ser tratada com anticoagulante, né? Se o sangue coagula muito, tem que ser anticoagulante. E de preferência anticoagulantes injetáveis. Só qual que é o problema? Os anticoagulantes injetáveis, eles custam na faixa de R$38 cada um aqui ou pela internet. E você imagina eu tomar todos os dias anticoagulante até eu engravidar. Não sei quando eu vou engravidar. E porque durante a gestação, eu tendo esses exames aqui, a comprovação da minha trombofilia, eu posso solicitar pelo governo, pelo SUS, né? A Secretaria de Saúde Estadual, ela me fornece essas injeções. Demora um pouquinho, mas elas fornecem. Então, assim, não vou ficar a gravidez inteira acabando com a minha vida financeira, né? Mas durante as tentativas não dá. Então, por enquanto, eu tô tomando aspirina Prevent de 100mg, que na verdade ele é um antiplaquetário, mas ele tem ação de anticoagulante também. E isso já ajuda a afinar meu sangue, então isso pode ajudar até pra engravidar e tal. No meu caso, tá, gente? Não vão tomar anticoagulante aí, porque eu vou falar pra vocês os riscos disso. Porque no meu caso, a trombofilia pode até dificultar eu engravidar e tal. E quando eu engravidar, eu tenho que tomar as picadinhas do amor, que a gente já sempre ouviu falar, né? Que são as injeções na barriga pra manter a gestação. Quais são os riscos de tomar anticoagulante? Muitos. Eu posso ter uma hemorragia a qualquer momento se acontecer qualquer coisa do tipo, um acidente, se eu me cortar numa parte que é muito vascularizada. Então eu tenho que tomar todo um cuidado, tenho tomado muito cuidado. Se acontecer um acidente e eu estiver desacordada,
Ninguém sabe que eu uso anticoagulante e eu posso perder muito sangue sem ninguém prever, então é bem perigoso. Então eu peço pra vocês, gente, pelo amor de Deus, não veja isso, não tome esse tipo de medicamento. E, gente, pra vocês terem noção, às vezes eu tenho uma espinha, se eu arranco uma casquinha aqui, começa a sair um tanto de sangue, vocês não acreditam. Então, ó, pra vocês terem uma noção, esses dias eu fiz uma endoscopia e deu gastrite hemorrágica. Gastrite leve é normal, praticamente todo mundo tem, ainda mais quem come igual retardado igual eu, né? Mas por que ela tava hemorrágica? Porque tinha foco saindo sangue, por quê? Porque eu tomo anticoagulante. Então é uma coisa bem perigosa, é uma coisa bem séria, tem que ser levado muito a sério. Então assim, se isso te colocou uma pulguinha atrás da orelha, então procura ajuda, procura um médico que realmente possa te ajudar. Não aceitem efeitos paliativos no sentido assim, eu vou te dar uma enoxaparina, que é um anticoagulante, de tanto, só para prevenir. Não, você tem que saber qual que é a sua trombofilia e qual que é a conduta específica para sua trombofilia. Entendeu? Quais são os cuidados que ele vai ter, porque a mulher com trombofilia, ela tem que fazer ultrassom com Doppler pro final, assim, tipo, o último trimestre da gravidez é praticamente toda semana, pra ver se o cordão não tá secando e tal, enfim. Bom, de qualquer forma, o médico tá um pouco apreensivo se é mesmo só a trombofilia que causaram as minhas perdas. E eu já fiz tudo quanto é tipo de exame, né? Então, mesmo assim, ele me passou outros exames, que inclui a esterossalpingografia, que eu nunca fiz. Ele quer que eu faça a esterossalpingografia porque o Dr. Carlos fez a videolaparoscopia e ele abriu minha trompa, então ele quer ver se ela se de repente ela voltou a funcionar ou não. E fazer uma esterossalpingografia é uma coisa que eu nunca fiz e é bom fazer, que a gente consegue ver certinho o líquido passando lá e tal. E depois também eu gravo um vídeo pra vocês contando a minha experiência, eu sei que vocês têm bastante curiosidade sobre isso. E basicamente é isso, gente. Eu fiquei muito feliz de descobrir o que eu tenho, porque, graças a Deus, se eu tenho, eu precisava ter descoberto. Mas ao mesmo tempo, eu não estava muito bem quando eu descobri o diagnóstico. Não agora quando eu fui nesse médico, mas quando saiu os exames. Eu estava bem, assim, mal da depressão e isso piorou bastante. Porque eu fiquei um pouco chocada, porque, querendo ou não, é uma coisa bem chocante. Se você começa a ler na internet, o risco, assim, todas as gravidezes que eu tive, o risco que eu podia ter morrido também. Eu tomei anticoncepcional 7 anos, coisa que a gente não pode fazer, quem tem trombofilia não pode tomar anticoncepcional se não tomar um anticoagulante ou se não tiver todo um cuidado. Na verdade é indicado o DIU de cobre para quem tem trombofilia, que é bem mais garantido. Mas de qualquer forma, vamos supor que eu tivesse tomado um anticoncepcional via oral, eu tinha que ter tido um acompanhamento. Eu tomei 7 anos, nunca aconteceu nada comigo. Na verdade, existe um episódio na minha vida que eu desconfiei. Agora eu tenho quase certeza que foi tipo uma trombose, mas eu acho que Deus me curou. Mas enfim, né, que foi na minha perna e tal, que eu não conseguia nem andar. Eu tomava anticoncepcional e tal. Então, provavelmente tenha sido isso, foi um livramento. Então, ao mesmo tempo eu fico feliz que, por mais que eu tenha perdido os bebês, não que eu preferia perder os bebês do que ter outra coisa, mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida, então Ele me manteve aqui sem que acontecesse nada comigo, porque eu ainda vou ser mãe e eu vou ter os meus filhos pra cuidar, então Ele tem grandes planos pra minha vida, como Ele tem grandes planos pra vida de vocês. E isso não é textinho de crente assim decorado, não, gente. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Não interessa quem seja, tem um propósito. E às vezes a gente não entende, lá pra frente a gente vai entender. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que eu possa ter ajudado. Eu peço, se você tem trombofilia, se você tem experiência com isso, compartilhe aqui nos comentários, me dê sugestões. Se vocês tiverem dúvidas também pode perguntar. E eu quero falar para as tentantes, gente, essa nossa vida essa nossa busca é bem árdua, muitas vezes é muito prolongada, mas se a gente não tiver esperança, o que vai adiantar? A gente tem duas alternativas, ou a gente vive com esperança ou a gente vive desanimado. Eu prefiro viver com esperança. Às vezes eu fico desanimada? Fico, mas passa rápido, a esperança vem novamente. Não é à toa que meu nome é Nádia, que significa espírito de luz e esperança. Eu sou uma pessoa super esperançosa. E a minha esperança toda está no Senhor. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na minha vida e na sua vida, tá bom? Um beijão e até a próxima.